Eu não sei se vocês todos concordam, mas a minha sensação é de que a hanseníase é uma doença negligenciada e da pobreza. Enquanto existir pobreza, nós vamos ter essa trágica doença, entre outras. Nós vamos ter oportunidade de falar de outras eventualmente. Mas exatamente hoje estamos falando da tragédia brasileira, tragédia de saúde pública, em que os dermatologistas, em vez de ser considerados aqueles que conhecem doenças brasileiras, eles são considerados aqueles que fazem as rugas desaparecerem. Às vezes nem dá para fazer isso, né? Todo mundo sabe que não é milagre. Então, com a palavra, a professora Leontina, e eu gostaria que ela sintetizasse a experiência dela com hanseníase desde o começo. Leontina, você consegue sintetizar? É muita coisa, eu sei, mas... Eu comecei a trabalhar com moléstia de Hansen com o nosso amado professor Rothberg e depois com o Walter Belda pai. Comecei fazendo pesquisa nos antigos leprosários. Comecei lá no Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes, depois fui para o Padre Bento, depois eu acabei indo para o Hospital das Clínicas, onde nós organizamos um núcleo multidisciplinar e multiprofissional de hansenologia, justamente na tentativa de nós fazermos com que os acadêmicos de medicina crescessem com essa verdade que existe no Brasil. O Brasil é um país que no mundo tem o maior número de doentes contagiantes, como José Amorim falou agora há pouco, e nós temos o segundo índice de moléstia de Hansen no mundo. Nós perdemos para a Índia. A Índia é considerada ainda o berço da moléstia e ela foi levada para a Europa junto com as tropas de Alexandre o Grande, quando partiu nas suas guerras, voltou para a Europa, levando a moléstia para lá. E da Europa, ela acabou vindo também para o Brasil, principalmente na época do descobrimento do Brasil. E depois os africanos também trouxeram a moléstia para o Brasil. E então eu há muitos anos me dedico à moléstia de Hansen e eu confesso, querida professora Valéria Petri, que depois de tantos anos me dedicando à moléstia, eu lamento muito que o Brasil ainda continue diagnosticando cerca de mais de 300 mil doentes por ano e ainda com o agravante, a maioria dos doentes sendo diagnosticados tardiamente, justamente pelo que você acaba de falar. Muita gente que deveria estar envolvida no diagnóstico de grandes problemas brasileiros está se dedicando a ganhar muito dinheiro com toxina botulínica, ácido hialurônico, etc. Eu gostaria, Leontina, desculpe interromper, Imagina. Você e o Zé Roberto é uma bíblia, né? Então vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Um dos grandes índices, um índice enorme de lepra havia na Dinamarca, não é não? Foi lá que saiu o nome, ou a pessoa que estudava, que é o Hansen, né? Então, o que aconteceu na Dinamarca que eu acho que não tem mais nenhum doente? Zé Roberto, o que aconteceu na Dinamarca que não tem mais doente? Eu me lembro quando eu fiz meu doutorado, agora eu vou falar uma coisa pesada. Meu doutorado foi sobre hanseníase e suscetibilidade para a questão da lepra, ou seja, reação de Mitsuda, que seria um teste que estimaria aproximadamente quantas pessoas são suscetíveis. Mas isso é passado, faz muitos anos, e eu me lembro de ter estudado que Armand Hansen, né? Era Armand Ehrlich Hansen. Isso. Ele era um estudioso, por quê? Porque ele estava no meio de muito doente. Zé Roberto, você é capaz de dizer o que aconteceu que os pacientes da Dinamarca
não existem mais? Dinamarca, o que aconteceu? Era não só na Dinamarca, nos países escandinavos, né? É, o, a, o país enriqueceu, melhoraram as condições de saúde pública e você melhora a hanseníase. A hanseníase é uma doença vinculada à miséria, aos bolsões de miséria. Quanto menor o IDH, maior o índice dos pacientes com hanseníase. Então, a hanseníase aqui no Brasil, ela se concentra justamente nas áreas de maior pobreza, que é norte, nordeste e agora também aparecendo o centro-oeste. O sul, por ter um IDH melhor, são onde a gente tem as melhores condições e os menores números de casos de Mas olha, hanseníase. eu vou fazer uma observação. Os italianos que vieram para o Brasil adoeceram. Eu sou testemunha disso, quer dizer, eu tenho 75 anos, então nos anos 30, meu avô, que veio da Itália no final do século XIX, ficou doente. Ele morreu com lepra lepromatosa na época, nos anos 70, né? Então, os italianos foram muito prejudicados, talvez porque vivessem em guetos de pobreza aqui no Sudeste também, né? Aqueles cortiços, dormia todo mundo ali amontoado, era pobreza. Afinal, muitos vieram da Itália por causa da pobreza e aqui continuaram a ser pobres até que melhoraram de vida naquela tentativa de progresso que eles estavam presenciando. Então é isso aí, Leontina, diga aí. Você já viu quantos italianos ou descendentes de italianos? Houve época em que a gente sabia pelo sobrenome já fazer o diagnóstico. A moléstia está muito relacionada, como o José Roberto falou, com a resistência imunológica individual das pessoas. E eu acho que cabe relembrar que, desde a antiguidade, a moléstia acometeu os nobres e os plebeus, justamente porque ela está relacionada com o grau de resistência imunológica que o indivíduo tem ao bacilo de Hansen. Então, ela predomina na classe socioeconômica mais em desvantagem, porém, ela existe ainda hoje na classe social alta. Quer dizer que ela é rara, mas existe. Existe, eu tenho visto bastante no consultório, inclusive em colegas nossos. Na USP, onde eu fiquei 29 anos, eu tive 2 professores da USP que tinham a moléstia e nós tratávamos. Só que eles falavam para todo mundo que era doença reumatológica, etc. Então, o rótulo muda, mas que existe, existe. Predomina nos pobres, mas existe na classe social mais alta. Mas você não acha que essa classe social mais alta foi porque se contagiou bem antes, num meio em que talvez eles não tivessem uma vida tão abastada? Não, eu tenho pacientes que entraram em contato com pessoas. O Brasil tem a maioria dos pacientes do grupo contagiante. Então, nós temos um alto índice de infecção, mas a maioria resiste ao bacilo, aborta a infecção e poucos evoluem para a moléstia. Os que evoluem para a moléstia, a minoria vai para o grupo não contagiante, passa despercebido, porque a primeira coisa que o bacilo faz ao entrar no organismo é procurar a célula ativando o sistema nervoso periférico. E aí o doente tem lá uma dormênciazinha, procura o neurologista nem pensa na moléstia de Hansen, aí o indivíduo vai progredindo. Uma parte vai progredindo para comprometimento neural e depois cutâneo, tem manchas discretas, hipocrômicas, que eu até mandei um exemplo para a gente mostrar para todo mundo, mancha hipocrômica bem discreta que, se nós fizermos o teste de sensibilidade, às vezes a sensibilidade no começo ainda está meio preservada, e a histamina
identifica, olha aqui, uma mancha hipocrômica levemente mais clara do que o resto da pele, e aí, quando a gente faz a prova da histamina, a gente estimula a vasodilatação, que na pele normal fica bem vermelha, e na manchinha não fica tão vermelha. Esses pacientes que têm um acometimento discreto na pele, começam a ter o problema maior no nervo. Aí está o teste da histamina, completo, bastante vermelho, por exemplo, lá na área do estômago, no meio do tórax, mas à direita, onde tem menos pelo, que também é causada pela moléstia, e esbranquiçado, a prova está menos vermelha. E qual é a queixa do paciente, principalmente? Ele vem falando o quê? Perdão, você falou o quê? Qual é a queixa? O paciente vem... A queixa, em geral, é dormência numa área da pele, ou no quarto, quinto dedo da mão, ou no quarto, quinto dedo do pé. E aí, o neurologista faz um monte de hipóteses diagnósticas, esquece de lembrar da moléstia de Hansen. Aí, quando ele pede uma eletroneuromiografia, vai lá o comprometimento neural, tipo mononeurite, axonal, e ele tem que correlacionar com a moléstia. Poucos neurologistas correlacionam. Aí a moléstia vai evoluindo, a mancha começa a chamar a atenção, vai ao dermatologista, o dermatologista pensa em um monte de coisa que deixa a mancha esbranquiçada e não faz o teste da histamina. E aí o diagnóstico fica mais tardio, justificando que nós temos 30% dos novos diagnósticos com algum grau de incapacidade causada pela neuropatia. Então, eu acho que a gente tem que chamar a atenção mesmo de toda a classe médica e também da dermatologia, principalmente. Então, Zé Roberto, quais são os testes acessíveis para os médicos fazerem esse diagnóstico, antes de falar do montão de pacientes que você tem? Olha, assim, os testes que estão acessíveis, né, que estarão acessíveis, e isso vai ser disponibilizado em breve a todas as unidades básicas de saúde, é o teste rápido. A exemplo do que já acontece com o teste rápido que a gente faz para sífilis, para hepatite B, hepatite C e HIV. O Conitec está testando em 75 cidades no Brasil, aqui em Alagoas. 2 cidades foram agraciadas para fazerem o teste. Então, o paciente chega na unidade básica de saúde com suspeita de hanseníase, vai ser feito, você faz o exame dermatoneurológico. Então, você examina o paciente, os colegas estão sendo treinados nessas áreas onde tem muitos casos de hanseníase, os colegas das unidades básicas de saúde, quer sejam médicos ou enfermeiros, eles estão sendo treinados para fazer o diagnóstico, sobretudo o exame clínico com teste de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, que é o que a gente faz nessa ordem, térmica, dolorosa e tátil. Então, com 2 tubinhos de ensaio, é muito fácil fazer. A histamina, infelizmente, a gente não tem nas unidades básicas de saúde, é de difícil aquisição, e eu questionei a funcionária do Ministério da Saúde, porque a gente não tem histamina, já que é um método muito fácil de você fazer o diagnóstico de hanseníase, sobretudo naquelas lesões na face, que é onde é mais difícil o teste de sensibilidade térmica, e a gente nós dermatologistas, costumamos não fazer, porque pode dar muito falso positivo, muito falso negativo. E aí ela falou, porque a histamina ela é patenteada, ela vende no kit do teste, no kit que os alergistas usam, e o Ministério da Saúde não poderia comprar esse kit apenas para usar a histamina e descartar o restante. Essa foi a explicação, Leontina, que o pessoal do Ministério da Saúde deu. Então, a gente vai ter o teste rápido e vai ter também o PCR, para esses casos onde o dermatologista, que vai ser referenciado, vai estar na atenção secundária, quando chega para o dermatologista e o próprio dermatologista fica em dúvida,
Para isso, a gente vai fazer uma biópsia e a pesquisa de PCR. E a outra coisa que vai ser disponibilizada também para atenção secundária é o teste de resistência medicamentosa. A gente vai poder fazer. Então, esses são os 3 novos testes que vão ser implementados pelo Sistema Único de Saúde para tentar frear a hanseníase, porque o Brasil, quando se comprometeu a entrar na OCDE, esse era um dos critérios, combater as doenças negligenciadas. Isso é o que tem de novo. Eu só quero frisar, como a doutora Margarida falou, a doutora Leontina falou, que a hanseníase é uma doença infecciosa com comprometimento neurológico e manifestação dermatológica. Por isso que o dermatologista é peça central no diagnóstico e controle da hanseníase, né? E é uma doença que tem muito a ver com essa questão imunológica, de resistência imunológica de cada um, mas do ponto de vista epidemiológico, é muito importante o exame de todos os comunicantes dos pacientes que têm hanseníase, porque a quantidade de pacientes com hanseníase, de contaminação de hanseníase nos pacientes intradomiciliar é de cerca de 25%, enquanto nos pacientes extradomiciliar é de apenas 0,2%. Então, todos os pacientes que estão dentro de uma casa, os contatos domiciliares dos portadores de hanseníase devem ser examinados. Então, você quer dizer o quê? Quando tem um caso, tem que examinar a família toda, é isso? Tem que examinar a família toda. E, para isso, vai ser usado, logo vai estar nas unidades básicas de saúde, o teste rápido. Os pacientes serão examinados, os comunicantes serão examinados, será feito o teste rápido. Os pacientes que não tiverem lesões dermatológicas, nem lesão neural, espessamento neural, esses pacientes, e forem positivos, tiverem um teste positivo, esses pacientes serão acompanhados. Os pacientes que forem negativos, não tiverem lesões dermatológicas, esses pacientes eles não serão seguidos, mas eventualmente poderão voltar à unidade básica de saúde e se apresentar com qualquer lesão na pele.